Concurseiro Inildo e concurseiro Inildo do meu Brasil, voltamos novamente. E hoje vamos dar início aí, a galera me pediu bastante, 5 milhões de pessoas me pediram essa aula e a gente vai fazer a aula aí para vocês, tá? A gente vai continuar aqui, essa é a quinta aula da história de Itaboraí, beleza? Lembrando, galera, que se você gostar do conteúdo, deixa o like aqui pro titio, tá? Deixa o seu comentário, deixa a inscrição no canal, se inscreve no canal, segue a gente aqui no nosso Instagram, segue a gente lá, o link tá aqui na descrição. E galera, comprando o combo, não esquece, você tem direito ao acesso à nossa plataforma, com todas as questões que tem no PDF, só que no formato ali daquele site, eu não posso falar o nome, né? Daquele site que você clica na questão, depois você clica lá para ver a resposta. Você pode ir fazendo as questões antes de ver a resposta. Então, é um procedimento, uma técnica de estudo também. Todo mundo vivia me pedindo. Ah, Thiago, você só coloca questões comentadas, então eu já vejo a resposta, não consigo aprender nada. Então, a gente criou aí para vocês essa plataforma. Por enquanto, o acesso dela tá de graça, tá? Eu não sei até quando, mas por enquanto o acesso, quem comprar vai ter o acesso grátis e vai ter lá o acesso às questões da lei orgânica, da história de Itaboraí e do Estatuto do Servidor. Beleza? Tamo junto? Então, a gente vai dar continuidade aqui a essa aula e vamos seguir, ok? Então, a gente vai falar que esse material também que eu estou lendo aqui é um material que foi criado aqui pela nossa equipe. Esse material vai incluído no seu pacote, tá? Se você comprar um material, isso daqui que eu estou lendo vai incluído também, beleza? Show de bola! Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, ó, da origem do povoado de São João de Itaboraí. Aqui é um assunto bem legal. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que o povoado de São João de Itaboraí teve sua origem em 1622. Sempre grave essas datas, tá? A partir da construção de uma capela na antiga fazenda do Iguá, localizada na freguesia de Tapacorá. Essa capela foi construída pelo proprietário de terra João Vaz Pereira, ó, João Vaz Pereira, e marcou o início do desenvolvimento do que se tornaria a vila de São João de Itaboraí. À medida que o tempo passou, o povoado foi se consolidando como um importante ponto de passagem para tropeiros que transportavam mercadorias entre Campos dos Goytacazes e Niterói. Tropeiros vem de tropa, tá? Tropeiros vem de tropa. Pô, beleza. Então a gente falou o que aqui? Fazenda do Iguá. É a propriedade rural onde a primeira capela foi construída, sendo o ponto de origem do povoado. Tropeiros, né? Trabalhadores que conduziam mulas e cavalos carregados com mercadorias entre diferentes regiões. Eles desempenhavam um papel importante no comércio e no desenvolvimento regional. Aí tem a importância da estrada e da fonte. A estrada que passava por Itaboraí foi mandada abrir no século XVII pelo governador Salvador Correia de Sá, ligando Campo dos Goytacazes a Niterói. Essa estrada se tornou essencial para o desenvolvimento da vila, pois facilitava o transporte de mercadorias e a movimentação de tropas. Um dos pontos de destaque dessa estrada era a fonte localizada no alto da colina de Itaboraí, sobre um bosque frondoso. Essa fonte deu origem ao nome Itaboraí, que em tupi significa pedra bonita escondida na água. Olha aqui uma informação importante. Muito provavelmente a gente já falou isso, né? A fonte tornou-se um ponto de parada para as tropas e ranchos construídos ao lado dela foram as primeiras moradias da região. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou da estrada de Salvador Correia de Sá, que é a importante rota que ligava Campo dos Goytacazes a Niterói, passando por Itaboraí, facilitando o transporte de mercadorias. A gente falou da fonte de Itaboraí, foi localizada no alto de uma colina. A fonte era um ponto estratégico de parada para os tropeiros e deu origem ao nome da cidade. O nome significa, vamos lá recapitular, pedra bonita escondida na água, devido à presença de uma pedra de quartzo no fundo da fonte. Beleza? Fundação da Igreja Matriz de São João Batista.
A primeira capela construída no povoado foi substituída 50 anos depois por uma nova igreja em 1672, dedicada a São João Batista. Essa nova igreja foi erguida no alto da colina, onde hoje se encontra o Centro Histórico de Itaboraí. A igreja se tornou um ponto central para as tropas de tropeiros que paravam no local para descansar e pernoitar. Beleza? Tropeirismo e desenvolvimento regional. Então, o tropeirismo foi uma atividade crucial para o desenvolvimento da vila de São João de Itaboraí e toda a região, conectando várias localidades e facilitando o comércio. Os tropeiros faziam paradas em vários pontos ao longo de suas viagens, incluindo Venda das Pedras, Vila de Santo Antônio de Sá, Porto das Caixas, Vila de São José del Rei, Itambi e São Gonçalo, antes de chegarem a Niterói. O transporte de mercadorias por tropeiros foi essencial para o crescimento econômico e cultural da região. Então, aqui a gente falou do tropeirismo, que é uma atividade de transporte de mercadorias por tropas de mulas e cavalos. Então, o tropeirismo foi fundamental para a economia regional e para a integração das cidades ao longo das rotas comerciais. E aí vem Fonte da Carioca. A fonte mencionada na narrativa, conhecida como Fonte da Carioca, foi canalizada das águas da antiga fonte mencionada no texto e utilizada para o abastecimento da população de Itaboraí, que vivia na parte baixa da cidade. Essa obra de engenharia foi essencial para garantir o fornecimento da água para a vila. Fonte do Carioca, né? A gente falou aqui agora. Crescimento e desenvolvimento da freguesia. O povoado de São João de Itaboraí experimentou um rápido crescimento e desenvolvimento desde sua fundação no início do século XVII. Em 1696, o povoado foi elevado à categoria de freguesia. Olha, isso aqui já é uma informação importante. Quando foi elevado à categoria de freguesia, o povoado ali de São João de Itaboraí, tá? Então, quando foi? Em 1696. O que refletia sua crescente importância econômica e religiosa. Em 1742, a capela original foi substituída pela atual igreja matriz de São João Batista, que se tornou um dos principais símbolos religiosos e históricos da cidade. A igreja desempenhou um papel central na vida cultural e religiosa de Itaboraí, sendo um marco arquitetônico importante até os dias atuais. O que a gente falou nesse texto? Sempre bom estudar assim, né? Freguesia, né, a unidade administrativa e religiosa, subordinada a uma vila ou cidade, com uma igreja principal que servia como centro religioso. Igreja matriz de São João Batista, construída em 1742, lembrar essa data. Essa igreja substituiu a capela original e se tornou um dos principais símbolos religiosos e históricos de Itaboraí. Ela reflete a influência do cristianismo católico no processo de colonização portuguesa. Economia baseada na produção de açúcar e aguardente. Durante o período colonial, até o século XX, a economia de Itaboraí foi amplamente impulsionada pelos vários engenhos de açúcar espalhados pela região. Esses engenhos foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico da freguesia de São João de Itaboraí e do Vale Macacu-Caceribu. O açúcar foi um dos produtos tropicais mais valorizados do mercado internacional e sua produção dominou a economia da colônia. Além do açúcar, a produção de aguardente, né, destilada da cana-de-açúcar, também foi uma atividade econômica significativa, assim como a produção de farinhas de mandioca, em meados do século XIX. A produção de café começou a ganhar importância, embora não tenha alcançado o mesmo destaque que a cana-de-açúcar. Engenhos de açúcar, né? Então, eram os principais complexos agroindustriais da colônia, responsáveis pela produção de açúcar, um dos produtos mais importantes para a economia colonial brasileira. E a aguardente, que era a bebida alcoólica destilada da cana-de-açúcar, e também foi uma importante fonte de renda para os produtos locais. E tinha a farinha de mandioca também, um alimento básico da dieta brasileira produzido em grande escala na região. Crescimento populacional e elite senhorial. Em 1821, a freguesia de São João de Itaboraí já contavam com 1.250 residências, uma população de 3.082 habitantes,
livres e 6.564 escravizados, o que demonstra o forte desenvolvimento econômico e a presença de uma elite senhorial influente. O número significativo de pessoas escravizadas reflete a importância da mão de obra escrava para o funcionamento dos engenhos de açúcar e da economia da freguesia. Esse crescimento econômico e a presença de uma elite política forte garantiu à freguesia uma grande influência na região. Então, o que é que a gente falou? A gente falou da elite senhorial, que é a classe dominante que possuía terras, engenhos e escravizados. Eles eram a base do poder econômico e político da região. E a gente falou dos escravizados. A mão de obra escrava foi crucial para a produção agrícola, especialmente no cultivo de cana-de-açúcar. Elevação à vila, independência político-administrativa. Com o declínio, né, da vila de Santo Antônio de Sá, devido aos constantes alagamentos e a sua decadência, a freguesia de São João de Itaboraí passou a se destacar cada vez mais. Em 15 de janeiro de 1883, foi oficialmente elevada à categoria de vila. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, 1833, 15 de janeiro. Isso aqui, com certeza, pode ser uma questão de prova, tá? Quando foi elevada a vila? 15 de janeiro de 1833. Tornando-se politicamente independente de Santo Antônio de Sá. A nova vila de São João de Itaboraí começou a incorporar gradualmente territórios vizinhos, como a vila de São José del Rei, Itambi, Arraial do Porto das Caixas e a sede de Santo Antônio de Sá, atualmente o distrito de Sambaetiba. Além disso, foram incorporadas as regiões de Cabuçu e Pachecos, que anteriormente faziam parte da freguesia de Tapacorá. Então aqui aconteceu o quê? A elevação da vila em 1833, né? 15 de janeiro de 1833, São João de Itaboraí foi elevada à categoria de vila, beleza? E a incorporação dos territórios. Após a elevação de vila, São João de Itaboraí incorporou diversas áreas vizinhas, expandindo seu território e suas influências. Vamos falar agora do primeiro governo e construção da Casa de Câmara e Cadeia. A vila de São João de Itaboraí formou seu primeiro governo, composto pela Câmara dos Vereadores, em 22 de maio de 1833. 2 anos depois, foi solicitada ao Visconde de Itaboraí, então presidente da província, a construção de uma Casa de Câmara e Cadeia, que começou em 1836 e foi concluída em 1840. Essa edificação foi construída no Paço da Matriz, reforçando a importância administrativa e política da vila. Então, foi construída a Câmara dos Vereadores, instituição responsável pelo governo local, e a Casa de Câmara e Cadeia, um edifício público que servia tanto como sede do governo local, quanto como prisão. Sua construção era símbolo da organização e autoridade política da vila. Importância do Porto das Caixas no século XVIII. O Porto das Caixas surgiu no início do século XVIII como um ponto estratégico para o escoamento da produção agrícola da região de Itaboraí e do interior fluminense. Localizado ao longo do rio Aldeia, o porto foi estabelecido como um importante entreposto comercial, onde os produtos agrícolas, como açúcar e outros, eram encaixotados e estocados até serem transportados para a Baía de Guanabara. De lá, as mercadorias seguiam rumo à Europa. E aí a gente falou do Porto das Caixas, é um porto fluvial que serviu como um importante ponto de armazenamento e escoamento da produção agrícola da região. Seu nome deriva do fato de que as mercadorias eram estocadas em caixas até serem embarcadas. E o entreposto comercial, um local onde as mercadorias eram armazenadas temporariamente antes de serem transportadas para outros destinos, como a Europa, o que gerava intenso movimento econômico. Além de sua relevância econômica, o Porto das Caixas também desenvolveu uma ativa vida cultural, com a existência de 2 teatros e um comércio vibrante. Essa prosperidade cultural foi um reflexo do crescimento econômico da região. Decadência do transporte fluvial e ascensão do transporte ferroviário. No entanto, a importância do Porto de Caixas começou a declinar com o advento do transporte ferroviário. A inauguração da estrada de ferro de Porto de Caixas, isso aqui já é uma informação importante, a Cantagalo, em 1860, e do ramal ferroviário
de carril niteroiense em 1874. Mudou o fluxo de escoamento de mercadorias, favorecendo o transporte por trem, que era mais rápido e eficiente. Esse novo sistema ferroviário facilitou o escoamento da produção cafeeira da região serrana e também de São João de Itaboraí, que começou a produzir café no início do século XX. Então aqui são 2 pontos: a estrada de ferro de Porto de Caixas e Cantagalo, um importante ramal ferroviário que conectava Porto das Caixas ao interior, facilitando o escoamento da produção agrícola, e o carril niteroiense, que era uma linha ferroviária que ligava Niterói ao interior do estado, consolidando o transporte ferroviário como o principal meio de escoamento de mercadorias, especialmente o café. Beleza? Show. Aí a gente vai para a importância política e influência dos itaborenses na corte. A região de São João de Itaboraí manteve sua importância política e econômica ao longo do século XIX, em parte graças à influência de figuras políticas e culturais de destaque que se originaram na região. Entre os itaborienses influentes destacam-se Visconde de Itaboraí, que era uma figura política importante no Brasil Império, que contribuiu para o desenvolvimento da região e sua importância no cenário político nacional. O Barão de Itapaporá e Barão de Itambi, títulos nobiliárquicos concedidos a importantes figuras locais que desempenhavam papéis chaves na política regional e nacional. Salvador de Mendonça, escritor e diplomata, teve grande destaque na cultura e na política brasileira, ajudando a elevar o nome de Itaboraí. Joaquim Manuel de Macedo, escritor famoso, autor das obras como A Moreninha e influente na vida cultural e literária do Brasil. E João Caetano dos Santos, ator e diretor teatral, uma das figuras mais influentes na história do teatro brasileiro. Então, é bom você lembrar o nome desses candangos aqui, tá? Disputa para ser a capital da província do Rio de Janeiro. A importância política de São João de Itaboraí foi tamanha que, em 1835, a vila foi indicada para ser a capital da província do Rio de Janeiro, juntamente com a Vila Real da Praia Grande, a atual Niterói, né? Apesar de sua relevância econômica e política, Itaboraí perdeu a disputa por apenas um voto, e Niterói foi escolhida como a capital. Então aqui o que a gente abordou? A gente abordou a disputa pela capital da província, né? Itaboraí foi considerado para ser a capital do estado devido à sua prosperidade econômica e importância política, mas perdeu por questões políticas para Niterói. E aí a gente vai falar do crescimento urbano e a chegada da estrada de ferro. A chegada da estrada de ferro à vila de Itaboraí, meados do século XIX, deu um novo impulso ao comércio local, especialmente nas localidades onde foram construídas estações ferroviárias. O crescimento urbano foi facilitado por essa nova infraestrutura, permitindo que a vila se transformasse em cidade por meio de um decreto estadual em 1890. Além disso, a abertura de rodovias e obras de drenagem nas regiões alagadiças contribuíram para o desenvolvimento econômico na região, acelerando a urbanização. Então a gente falou da estrada de ferro e do decreto estadual de 1890. Em decorrência do crescimento urbano e econômico, Itaboraí foi elevada à categoria de cidade. Beleza? Show de bola. Produção agrícola Terra da Laranja. No século XX, Itaboraí se destacou pela produção agrícola, especialmente de cítricos como a laranja. Durante as décadas de 1950 e 1960, Itaboraí se tornou o maior produtor de laranja do estado do Rio de Janeiro e o segundo maior do Brasil, ganhando o título de Terra da Laranja. A produção agrícola trouxe prosperidade ao município, mas com o tempo essa atividade perdeu força devido à expansão urbana desordenada. Então aqui a gente falou da Terra da Laranja e na década de 1950 e 1960 foi o período do auge da produção de laranja. Indústria cerâmica. Além da agricultura, a indústria cerâmica também desempenhou ali um papel importante na economia de Itaboraí. A arte da cerâmica já fazia parte da cultura indígena e da economia local desde o período colonial, com as olarias dos engenhos fabricando telhas e tijolos. Essa tradição
foi ampliada com a chegada de novos colonos portugueses em 1897 e 1912 e com o uso de novas tecnologias a partir da década de 1940 e mecanizaram a produção durante as décadas de 1970 e 1990. Itaboraí se tornou o maior produtor de telhas e tijolos do estado do Rio de Janeiro, exportando para várias regiões do Brasil. Indústria cerâmica, a gente falou da indústria cerâmica, a produção de telhas e tijolos tornou-se um dos principais setores econômicos de Itaboraí e nas décadas de 1970 e 90 foi o período de maior produção cerâmica, quando o município atingiu o auge na exportação desses produtos. Impacto da ponte Rio-Niterói e a urbanização. A construção da ponte Rio-Niterói na década de 1970 acelerou o processo de urbanização em Itaboraí. A cidade passou a ser conhecida como cidade dormitório, já que muitos dos seus habitantes começavam a trabalhar no Rio de Janeiro, mas residiam em Itaboraí. Esse crescimento urbano resultou em uma especulação imobiliária descontrolada, que transformou antigas áreas de plantação de laranja em loteamentos sem infraestrutura, gerando problemas ambientais, como desmatamento, poluição e falta de políticas de zoneamento urbano. Então, a gente falou da ponte Rio-Niterói. Sua construção facilitou o acesso entre Itaboraí e o Rio de Janeiro, mas também desencadeou ali um processo de expansão urbana desordenada. E aí, nova fase econômica, Comperj e o Complexo de Energia Boa Ventura. A partir do século XX, o início do século XXI, Itaboraí passou por uma inversão econômica, transformando-se em uma cidade dormitório, em um polo econômico regional. A instalação da Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, atualmente denominado Complexo de Energia Boa Ventura, trouxe novos investimentos para a cidade e modificou sua geografia socioeconômica, tornando Itaboraí um centro econômico para pelo menos 12 municípios vizinhos. Comperj, que é o Complexo Petroquímico, é o empreendimento, trouxe novas oportunidades ali de emprego e desenvolvimento para a cidade, transformando-se em um polo regional. Beleza? Beleza, então aqui, mano, nesse material aqui, a gente terminou.